Tchau! Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Bianca Brasil e hoje eu vou falar sobre uma questão assim que aparece muito, né? As pessoas perguntam: tirei a vesícula, e aí? Então, confere comigo esse vídeo que eu vou falar bastante aí sobre a vesícula biliar. Pela visão da medicina chinesa, você vai aprender um monte de coisa nova, você vai achar o máximo. Confere o vídeo. Bom, então vamos começar assim, né? As pessoas falam: ai, Bianca, tirei minha vesícula biliar, e agora, né? Então, a medicina ocidental tem uma visão, né, que claro, casa com a medicina oriental, tá? Mas eu vou dar, assim, uma explicação bem pela medicina oriental para vocês, explicar o que é a vesícula, para que a vesícula serve, sinais e sintomas de alteração na vesícula, tá bom? E aí vocês vão poder ficar tranquilos, porque, gente, não é o fim do mundo tirar a vesícula, tá? Então vamos começar assim, ó. Por que não é o fim do mundo, né? Tirar a vesícula. Claro que a gente quer preservar os nossos órgãos e vísceras o máximo possível, mas vamos entender assim. A primeira regra para a medicina chinesa, né? Nós dividimos os nossos órgãos em Zang e Fu, tá bom? Então é assim: vísceras e órgãos. A gente chama de vísceras ou Fu, né? Tudo aquilo que é vazio, tudo aquilo que por onde a energia ou a matéria passam. Então vamos entender? Estômago, os intestinos, a vesícula biliar, tá bom? Então a gente chama eles de Fu, chama eles de vísceras, tá bom? Yang. Beleza? Então, pensa, a maioria das pessoas, quando vai retirar um órgão, um pedaço de um órgão, o que elas tiram? Intestino, vesícula, estômago, né? Um pedaço do estômago, cirurgia bariátrica, né? Ou se tem um câncer do estômago, às vezes retira uma parte do estômago. Então, assim, claro que é indesejável retirar, mas se a vida da pessoa estiver em jogo, tem que tirar sim. Tá bom? Tem que tirar. A medicina ocidental é espetacular para fazer esse tipo de procedimento, essas cirurgias. Eu sou apaixonada pelos cirurgiões, né? Assim, a dedicação dessas pessoas, os estudos que foram feitos aí por milhares de anos para a gente chegar nessa medicina maravilhosa que a gente tem hoje. Tá bom? Então vamos lá. A gente falou dos yang, né? Das vísceras. Aí a gente tem os órgãos yin, tá bom? Que são coração, o fígado, o pulmão, o rim, tá? Então assim, o baço, tá bom? Mas o baço é um órgão que é retirado, tá? Mas aí é uma outra história, um outro vídeo que eu vou fazer. Tirei o baço, e agora? Tá? Hoje tirei a vesícula, e agora? Bom, então vocês não veem as pessoas retirando o coração, né? O rim a gente consegue viver e sobreviver com né? Mas não é comum, né? E assim, ficar sem fígado, ficar sem coração, ficar sem pulmão, não dá, certo? Então, se a gente fala de retirada de órgãos, tá? A retirada das vísceras do nosso corpo ainda consegue sobreviver, consegue ter um grau aí de saúde, tá bom? E ter alguma qualidade de vida quando a gente retira as vísceras. E a vesícula entra no grupinho das vísceras. Agora, a gente vai classificar, assim, tudo dentro da medicina chinesa, a gente fala de yin e yang, né? Então vamos pensar no yang como a função do órgão, né? O movimento do órgão, beleza? E o yin como a parte física, material dele, tá? Então aquilo que o importante é o órgão material, a gente não pode tirar o órgão material, tá? E aquilo que o mais importante é a função,
né, que a parte material não é tão importante, a gente tira e o nosso corpo funciona, que é o caso da vesícula, tá bom? A vesícula é um saquinho, ela é um compartimento, ela segura a bile, se a gente for pensar nessa vesícula pela medicina ocidental. A vesícula é um saquinho que tá lá acoplado ao fígado, né? E aí o fígado vai lá e produz bile, coloca a bile dentro dela e através do ducto biliar lá, essa bile vai ser liberada no intestino, tá bom? Para poder fazer a digestão, beleza? Agora, para a medicina chinesa, o buraco é mais embaixo, o saquinho fica mais embaixo. Então a vesícula, ela tem várias funções, tá? E junto com ela, a gente tem, por exemplo, os meridianos do nosso corpo, que são as linhas de energia dos nossos órgãos, são bilaterais. Então a gente tem uma linha da vesícula, né, que passa pela cabeça, depois por toda a lateral do corpo, vai pela lateral das pernas e termina lá no quarto artelho do pé, tá bom? E existem 44 pontos, olha só, é um dos maiores meridianos em número de pontos, né? E em extensão do nosso corpo, tá? Então significa que a vesícula biliar, as funções da vesícula biliar são muito importantes, tá bom? Então, quando você tira esse saquinho, que é a vesícula biliar, a parte material, o funcionamento da vesícula, ele não acaba, tá bom? A gente, claro, vai sobrecarregar um pouquinho o fígado, né, e o intestino, porque aí o fígado e o intestino vão ter que começar ali a se ajeitar, né, pela falta da vesícula, mas não é o fim do mundo, tá bom? Por quê? Nós temos pontos reflexos no nosso corpo da vesícula biliar, nós temos os 2 meridianos de 44 pontos da vesícula biliar, né? E a gente tem o fígado que também assume essa parte material, ele começa a fazer essa parte material que foi retirada da vesícula. Mas o yang da vesícula, que é a função da vesícula, ela continua. Tá bom? Então vamos falar aí de algumas coisinhas para vocês entenderem o que é que a vesícula controla no nosso organismo pela visão da medicina chinesa. Bom, primeiramente, né, quando um paciente está na minha frente, eu vou lá, vou fazer o exame de pulso nele, né, que eu adoro. E aí quando eu vou lá no pulso da vesícula, né, que fica aqui, ó, fica aqui no pulso esquerdo, né, ó, bem aqui, nesse dedo aqui, ó, tá vendo? Eu vou lá no pulso, aí bem nesse dedo aqui, ó, superficial, a gente encontra o pulso da vesícula, a gente vê como é que a vesícula tá funcionando. Aí, quando esse pulso, ele está exuberante, né, quando esse pulso, ele está em excesso, eu sempre pergunto pra pessoa, você sonha muito? Aí ela fala, sim, como é que você sabe? Né? Porque a vesícula, ela controla os sonhos, né? A vesícula, ela tem o horário dela, que é entre 23 horas e 1 da manhã, né? Então, se você tem qualquer sintoma, qualquer coisa estranha entre as 11 da noite e a 1 da manhã, né? Não consegue dormir nesse horário, ou se você dorme e desperta nesse horário, ou se você tem sonhos, terror noturno, né? Sonhos muito vívidos, muito coloridos, né? Tem tudo a ver com a função da vesícula. A vesícula está em excesso, tá? Então, a vesícula, ela tem a ver com esses sonhos quando a gente dorme, mas ela também tem a ver com os sonhos que a gente tem para nossa vida. Exatamente. A gente dá o primeiro passo rumo às nossas realizações. Então, por exemplo, uma pessoa que tem pedras na vesícula, o que é isso? A gente pode fazer uma leitura aí psíquica, né? De que é uma pessoa cheia de sonhos, né? Uma pessoa que tinha um monte de sonhos e que ela não conseguiu realizar os sonhos dela. Ou uma criança, a nossa criança interior, porque a vesícula é a criança, né? A nossa criança interior que não pode dizer o que quer, não pode dizer o que gosta, não tem a chance de realizar os sonhos, onde não se vê capaz de dar o primeiro passo rumo às coisas que deseja para a vida, né? Porque a vesícula, ela tem a ver com a iniciativa, né? Ela tem a ver com a gente dar o primeiro passo para aquilo que a gente deseja, né? E eu gosto de alguns provérbios chineses, né? Que um fala assim,
caminhe e o caminho se abrirá, né? E que toda grande jornada começa com o primeiro passo. E aí tem um outro mais lindo ainda, porque é como se a vesícula fosse a semente do nosso corpo, que guarda todos os nossos potenciais de crescimento, né? E aí tem um que fala assim, que a árvore mais frondosa já foi uma humilde semente, né? Então as nossas ideias, os nossos desejos, os nossos sonhos começam na vesícula biliar, tá bom? Olha que lindo isso. Então uma pessoa que a vesícula tá entupida, vamos dizer assim, o que é isso? São sonhos entupidos, são sonhos que não se manifestaram, são ideias que a pessoa não consegue materializar, né? Porque ela deveria exteriorizar e materializar na vida dela, isso foi se condensando e se transformando aí em pedras na vesícula dela e ela acaba tendo que retirar a vesícula. Eu não me esqueço, quando eu estava fazendo estágio, né, de centro cirúrgico, teve uma paciente que foi retirar a vesícula, né? E é claro que ela é sedada. E aí, gente, eu falo que eu amo os médicos, mas como toda profissão tem sempre uns caroços, né? E aí a moça estava lá, claro, sem roupa, né, na mesa da cirurgia. E durante a cirurgia, esse médico ficava falando assim, nossa, como é que pode ser tão feia? Nossa, casada, ela é casada. Quem é que tem coragem, né, de encostar numa mulher horrível dessa? Gente, eu comecei a tremer ali, porque se ele não tivesse com bisturi na mão, teria voado no pescoço dele, sabe? E eu olhando pro resto da equipe, né, e assim, me sentindo muito mal com aquilo ficou muito pesado e ela sedada. Tudo bem. Levei ela, né, pro pós-cirúrgico e fiquei lá para avaliar. Essa mulher acordou numa crise de choro. Numa crise de choro absoluta. Porque a vesícula também tem a ver com a nossa confiança. Também tem a ver com a nossa autoestima. Da gente se achar capaz, da gente se achar merecedor, né? E ela acordou arrasada, eu sou feia, eu sou não sei o quê. E pensem, né? Ela estava anestesiada, mas ela absorveu tudo aquilo. Estagiário, né? Não pode se meter muito com as coisas, mas a minha vontade foi de ir para aquele médico e falar, você é um monstro e você não deveria estar fazendo isso que você está fazendo. Porque quando você fala alguma coisa nesse sentido para uma pessoa, você destrói os sonhos dela, você destrói a confiança dela, você destrói qualquer potencial de poder crescer, dessa sementinha virar uma flor, dessa sementinha virar uma árvore, tá bom? Então, pessoas com problema na vesícula, geralmente são pessoas que são bombardeadas com você é pequeno, você é inútil, você é irresponsável, você não consegue, você não pode, isso não é para você. E aí essa vesícula fica tão carregada de todas essas crenças que retirar a vesícula é bom. Retirar a vesícula é bom. E eu tô tomando um café. Café é vida. Então retirar a vesícula é bom. Agora, você passar por um procedimento de retirar a vesícula e esse médico falar esse tipo de barbaridade para você, então quer dizer, você está tirando um monte de crenças ruins, de impotência, e ao mesmo tempo que a pessoa está tirando isso de você, ela está colocando novas. Toda pessoa com problema de vesícula, ela precisa olhar para a criança interior dela, ela precisa olhar para os sonhos dela. Ela precisa olhar para ela como uma pessoa única e indivíduo. Nós nascemos sozinhos e morremos sozinhos. Então é eu me ver como um indivíduo não dependente dos outros, que eu tenho os meus sonhos, que eu tenho as minhas vontades, independente dos sonhos e das vontades dos outros, tá bom? O que é que eu quero, o que é que a minha criança interior quer, porque a gente não pode matar essa criança, tá? E essa criança é a vesícula, tá bom? Então o que que acontece? Outros sinais e sintomas que a gente vê.
São pessoas assim que sempre deixam para depois. Segunda eu começo. Ano que vem eu começo. Mês que vem eu começo. Pessoas que falta tirar o bumbum da cadeira e dar o primeiro passo, né? Pessoas com problema na vesícula geralmente têm dores de cabeça aqui, ó, laterais, né? Em toda essa região lateral aqui e de topo também de cabeça, tá? A gente vê também algumas pessoas com problema de vesícula ter problema nos olhos, né? Quando a gente vê aí alguns tipos de doença de excesso nos olhos, doenças inflamatórias, doenças quentes dos olhos, né? A gente também pensa aí no meridiano de vesícula. Quando a gente vê a pessoa com um empachamento muito grande, ela come, tem uma digestão muito lenta, né? A gente também vê questões de vesícula. Outra doença grave que tem tudo a ver com a vesícula biliar, gente, é o Parkinson, né? As epilepsias, o AVC, tá bom? Que a gente chamava antigamente de derrame cerebral, tá? Tem tudo a ver com a vesícula, as doenças de cãibra, as doenças de tremores, tá? Tem tudo a ver com a vesícula. E você retirar esse saquinho que é a vesícula não significa que você terá problemas. Muitas vezes vai aliviar aquilo que já estava encrostado, estagnado de muitos anos. Mas o que eu quero deixar claro nesse vídeo é que todos os problemas da vesícula começam com a falta de autoconfiança, com a falta de olhar para os seus sonhos, com a falta de se achar merecedor, com a falta de assumir responsabilidade pelo indivíduo que você é e dando lugar para responsabilidade que os outros entregaram para você, né? Porque aí você tira você da sua vida e coloca todo mundo. Igual teve uma paciente que eu conversei ontem, que ela não consegue emagrecer, tá? E essa é uma das causas, por quê? Porque ela carrega todo mundo e ela se põe em último lugar. Então, primeiro ela ajuda todo mundo, faz tudo pra todo mundo. Quando chega a hora dela, ela tá cansada. Ela não tem mais disposição, né? Então, primeiro você, depois os outros. Não é assim que funciona no avião, né? Em caso de despressurização, primeiro você põe a máscara de oxigênio em você para depois colocar em quem tá do seu lado, não é? Então, herói morto não é herói. Não adianta você querer sair salvando o mundo aí e não cuidar de você em primeiro lugar, né? Então, quando a gente se coloca em último lugar, a vesícula começa a sofrer. Tá bom? Quando a gente se acha incapaz de realizar os nossos sonhos, quando a gente acha que tudo é grande demais, mas nada é grande demais, gente. A maior árvore desse mundo começou como uma sementinha, né? E eu ouvi uma frase esses dias da Jordana aí, que é minha sócia, muito legal, num treinamento que ela estava fazendo, que o professor falou assim: todo faixa preta é um faixa branca que não desistiu, né? Vesícula boa. Uma pessoa assim não vai ter problema na vesícula nunca. Aí ela tem um sono tranquilo, ela tem uma digestão boa, ela fala que vai fazer, ela toma uma decisão. Outra coisa, indecisão, né? Indecisão, caçar problemas, caçar desculpas. Pessoas com problemas de vesícula, elas têm desculpa para tudo. Tudo ela tem uma justificativa para não fazer, né? Eu não fiz por causa disso, eu não consegui por causa daquilo, não sei o que, com meu marido, não, é a sua vida, você tem que assumir responsabilidade. Então, se você não fez, não vai fazer, assume. Não fiz porque eu não quis, eu não fiz porque eu coloquei outras pessoas, mas eu não fiz porque e eu não fiz porque o outro, tá? Porque na verdade, gente, não tem desculpa, né? Eu sou mãe solteira, com filhos pequenos, né? Tenho casa, trabalho, né? Estudo pra caramba, tô sempre em 1 milhão de cursos, não tem desculpa. Muita coisa eu não faço porque eu não dou prioridade, né? Mas eu confio, e quando eu quero e eu confio, eu dou o primeiro passo, e é isso que eu convido você a fazer, né? Aquela pessoa que fala: ano que vem eu começo faculdade, ano que vem eu começo a pós, ano que vem eu começo a estudar inglês. Pô, e o tempo tá passando. Começa hoje. Ontem eu tava falando com a minha irmã, ela é atriz lá nos Estados Unidos e ela é professora de yoga também. E eu falei: Cíntia, tô estudando mandarim, tô estudando italiano, tô estudando japonês, né? Tô estudando inglês, tô estudando espanhol, tô estudando francês, tô estudando alemão, tô estudando italiano, tô estudando japonês, tô estudando mandarim, tô estudando italiano, tô estudando francês, tô estudando espanhol, tô estudando italiano, tô estudando japonês, né?
tô aí com doutorado, terminando outra pós. Ai, meu, não tô afim de ficar fazendo 1 hora de exercício, meia hora de exercício por dia. Ela falou, Bianca, faz 5, né? Faz 5. Aí eu falei, vamos ver. Então hoje eu acho que eu vou nadar, entendeu? Mas assim, por que eu não faço exercício? Porque eu não tô afim, porque eu prefiro estudar, porque eu prefiro cuidar dos meus filhos, brincar com meu filho ao invés de deitar e fazer série de abdominal. Então, se o meu abdômen não tá trincado do jeito que talvez os outros achem que seja importante, porque eu não tô afim, não é importante pra mim. Mas que os outros vão pensar, eu não tô nem aí pro que os outros vão pensar, né? Quando eu olho pro meu abdômen e ele não tá trincado, e aí eu olho pros meus certificados, eu olho para um crescimento profissional, que isso é importante para mim agora, né? Então, a vesícula também, ela julga o que é essencial, o que deve ser feito primeiro, onde a gente deve pôr mais energia, né? Fazer fila. Então, vamos dizer assim, a vesícula é como um gerente de produção aí, né? Que vai falar assim, olha, primeiro vamos pensar produzir um todinho, tá? Então assim, primeiro tem que ter o leite, né? Aí tem que ter o achocolatado, aí tem que misturar o leite com o achocolatado, aí depois a caixinha tem que estar pronta. Então a vesícula também é um órgão de prioridades, né? Não é o primeiro passo. Então assim, eu acordo pela manhã, né? E aí eu tenho que atender, dar aula, limpar a casa, fazer almoço, olhar meus filhos, blá, 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 blá. O que é prioridade? O que eu vou fazer primeiro? Tá? Então a vesícula também, ela funciona como um órgão que distribui senha, tá? Primeiro você, depois você, depois você. Não é primeiro priorizar o que é que tem que vir primeiro na minha vida. E sempre eu tenho que estar bem. Então eu acordo 1 hora antes, 1 hora mais cedo que todo mundo, né? Estudo lá meus ideogramas japoneses, que é uma coisa que me faz bem, é uma meditação pra mim, tô legal, tomei meu café, aí eu vou começar a cuidar do dia, né? Então é isso que eu convido você, com vesícula ou sem vesícula. Esquece a parte material da vesícula, vamos pensar na função da vesícula. A vesícula saudável, ela vai te ajudar a ter poder de decisão, a dar o primeiro passo, a não ficar reclamando, perdendo tempo reclamando. Pessoas com disfunção na vesícula, elas reclamam demais. Não dá por causa disso, elas colecionam desculpa, elas atrasam, sabe? Sempre atrasada, sempre correndo. Não, uma coisa de cada vez, sabe? Igual no banco, não tem o cara que tá lá no banco, no caixa, atendendo, é um por vez. Ele não fica pensando no que o terceiro, quarto lá da fila quer. É um por vez. Né? Então vamos lá, por isso que eu gosto muito de agenda, né? Todos os dias eu tenho lá na ordem do horário o que eu tenho que fazer, né? Uma agenda, priorizar, tomar boas decisões, não ficar enrolando a si mesmo e aos outros, tá? Não tomar a responsabilidade dos outros para si, não ficar interferindo na vida dos outros. Desarranjos na vesícula tornam a gente intrometidos e a gente fica tentando resolver os problemas dos outros, sendo que a gente tem um monte que é nosso para resolver, né? Pois é. Tá? Então lembra, se você tem tontura, se você tem tremor, se você tem cãibra, se você tem dores de cabeça lateral e do topo, se você tem problema para dormir, insônia, se você tem excesso de sonhos, se você é uma pessoa que tem muita dificuldade de tomar decisão, se você é uma pessoa que tem muita dificuldade de dar o primeiro passo, né? Se você é uma pessoa que pega toda a responsabilidade, o problema dos outros, esquece dos seus, olha para o defeito do outro, esquece dos seus, você está com desarranjo na vesícula biliar e você precisa de um bom médico aí da tradição oriental, você precisa de um bom acupunturista, um bom fitoterapeuta para te ajudar com isso, porque a gente pode resolver o problema de fora para dentro e de dentro para fora, tá bom? Então
Eu espero que você tenha entendido, tá? Então, assim, pessoas que fazem jejum, o jejum ajuda muito quem tirou a vesícula, o jejum ajuda muito quem tem a vesícula e tá com ela desregulada, porque o jejum, um dos primeiros órgãos que o jejum regula é a vesícula biliar. Mesmo se você não tem a vesícula, ele vai regular as funções da vesícula biliar, ele vai te devolver iniciativa, vai te devolver confiança, vai te devolver movimento, né? E principalmente a segurança para dar o primeiro passo para aquilo que você quer, vai te trazer de volta seus sonhos, tá? Então pratique o jejum, que você vai tratar as funções da sua vesícula, você tendo a parte material dela ou não, ok? Então se você gostou do vídeo, dá um like, se você não gostou, dá um dislike, se você achou que faltou informação, coloca aí nos comentários que eu faço uma continuação desse vídeo para vocês, tá bom? Porque o importante aqui é a gente ter essa troca, tá? Inscreva-se no canal, compartilhe, peça vídeos. Ai, Bianca, você podia falar do baço, Bianca, você podia falar do estômago, vamos lá, né? Eu tô aqui para servir vocês, ok? Então, um abraço caloroso, né? E muito obrigada por estar aqui comigo, muito obrigada por estar aqui me acompanhando, e eu desejo a você sonhos, alegria, confiança, né? E dê o primeiro passo. A vida é sua, esse corpo é a sua casa e é você que diz em que terreno que você vai levar essa casa, tá bom? Abraço e até o próximo vídeo. Zaijian!